Olá, irmãs, boa noite, ou bom dia, ou boa tarde, não sei a hora que você vai ver esse vídeo, mas eu fui chamada para estar aqui hoje para a gente compartilhar um pouquinho da palavra de Deus e estudarmos juntas, né, esse último estudo da revista Vida Cristã do mês de maio. E a gente tem aqui, esse estudo aqui, A Graça que é Suficiente. Eu queria pedir a vocês que peguem as suas revistas, quem tiver a revista, claro, a Bíblia, e nós vamos começar aí a conversar sobre esse assunto e a aprender um pouquinho mais da palavra de Deus. Vamos orar primeiro para agradecer, para pedir a direção do Senhor. Senhor, muito obrigada por esse momento. Eu te peço, Pai, que o Senhor possa estar falando aos nossos corações. Eu te peço que o Senhor fale ao meu coração, primeiramente, e a cada irmã que está ouvindo esse estudo, que sejamos, sim, fortalecidas pela Tua palavra. Muito obrigada por tudo. Eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. Esse texto base aqui, 2 Coríntios 12, versículo 7 ao 10. Vamos deixar a Bíblia aí aberta, que vamos fazer a leitura desse texto. E vamos iniciar entendendo que é um tema, assim, eu até brinquei com a tia Heloísa, né? É um tema, ao mesmo tempo, é uma revista, um estudo pequeno, mas muito profundo. Falar sobre esse assunto, falar sobre a graça, principalmente no personagem aqui que foi colocado, que é o apóstolo Paulo, e a gente sabe, né, o testemunho que ele dá sobre a questão da graça. Mas vamos iniciar lendo, vamos fazer a leitura aí. Primeiramente, versículo 7, capítulo 12, né, o versículo 7 diz: E para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Por causa disso, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então, ele me disse: A minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Logo aqui na introdução, a gente vai falar um pouquinho sobre essa graça que é suficiente. Primeiro a gente tem que entender o que é suficiente. E aqui tem até um exemplo, né? Uma criança que está doente, se ela tomar uma medicação baixa, pouco remédio, não vai fazer bem para ela, não vai alcançar o objetivo. Mas se ela tomar demais, uma quantidade excessiva, vai ser uma coisa nociva. Então, na verdade, suficiente é aquilo que basta, aquilo que está escrito aqui, é aquilo que satisfaz, ou que basta, o necessário. E a gente já começa a entender aqui que a graça de Deus na nossa vida, ela é suficiente. Sabe? É o que a gente precisa, é a dose perfeita, é o remédio perfeito, né? E nós podemos entender isso. E aqui a nossa lição, ela traz 3 pontos. A gente vai dividir aqui em 3 pontos: o espinho, o pedido e a suficiência. E a gente vai falar um pouquinho desses 3 pontos. Você vai acompanhar aí com a gente na revista também, para poder ficar mais fácil o entendimento, né? E aqui, nesse primeiro tópico, o espinho, já começa falando pra gente entender o motivo pelo qual foi colocado em Paulo. No versículo 1 desse texto, do capítulo 12, Paulo começa falando, né, versículo 2: Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado ao 3º céu. Se no corpo ou fora do corpo, não sei. E sei que o tal homem foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, as quais não é lícito ao homem referir. De tal coisa me gloriarei. Aqui a gente já vê que o apóstolo Paulo fala de um homem, mas na verdade ele está falando dele mesmo, né? Ele está falando dele, algo que uma experiência que ele viveu, ele fala acerca de si mesmo, tá? E chamado ao 3º céu, na visão grega, era paraíso, né? E a gente vê que ele vai ter essa visão, ele vai ter essa experiência e por isso ele recebe então esse espinho. E aqui a revista traz, mas que espinho seria esse? E traz o significado desse espinho, que não é se referindo também à estaca, né? Significa estaca, mas não é a mesma palavra relacionada à cruz. Aqui já está se relacionando a algo que traz uma dor física. Nós podemos entender que é algo que provoca dor, sofrimento, tá? E aí por isso que ele usa a expressão na carne. Então aqui a gente está vendo que o apóstolo Paulo, ele enfrenta uma dor física, ele tem um sofrimento que não foi fruto, consequência de algo que ele fez, na verdade.
não é algo que ele buscou, mas é algo que foi colocado nele, foi posto nele. E muitos estudiosos procuram saber, há uma curiosidade muito grande, né? Que espinho foi esse? Que espinho era esse? Tem várias especulações, alguns achando que é de natureza psíquica, um problema mental, uma epilepsia. A gente tem aqui na revista falando sobre isso. Alguns acreditam também que poderia ser um tormento espiritual com visão de demônios, mas a grande parte acredita que fosse uma doença física em relação à visão. Porque lá em Gálatas tem até um texto que Paulo fala da sua enfermidade e muitos entendem que seja um problema na visão. Mas de qualquer forma, que independente do que seja, do que fosse, o importante é saber que isso trazia um desconforto para ele, um incômodo muito grande para a vida dele, né? E aqui a gente sabe também que foi, como a gente já leu, um mensageiro de Satanás. Tá aqui no versículo 7, versículo 7. Foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás. Ou seja, um anjo do mal, né? Que foi. E a gente sabe também de Jó, que já enfrentou uma situação assim. E aqui, ele recebe isso e ele recebe essa dificuldade e ele precisa lidar com isso. Então, o espinho é real. Primeira coisa que a gente tem que entender é que esses sofrimentos, eu fico pensando na nossa vida, muitas coisas nós enfrentamos que não é consequência de um erro nosso muitas vezes. Eu tô enfrentando isso porque eu fiz isso ou porque eu fiz aquilo. Não, aquilo foi colocado em nós. Nós muitas vezes nem entendemos, não sabemos o porquê. Mas sim, e existem aqui 2 pontos que o escritor aqui, que é o Antônio, traz pra gente, né? O primeiro, para destacar, existem incômodos em nossa vida que não buscamos. Sim, mas foram colocados em nós. E o segundo, em algumas situações, Deus permite que Satanás toque em nossas vidas, quando tem algum propósito nisso, né? Isso é possível. Mas para quê? Aqui no texto, no versículo 7, o que Paulo diz? Para que não me ensoberbecesse, a fim de que não me exalte. Sempre existe alguma razão. Nós muitas vezes não entendemos, mas isso é real nas nossas vidas. Esse espinho pode ser um problema físico como o de Paulo. Muitas vezes não é uma questão física, uma enfermidade, mas é uma situação familiar. É uma situação que traz incômodo, muitas vezes não físico, né? De dor física, mas dor emocional, dor psicológica. Nós enfrentamos essas dificuldades e é preciso entender isso, que mesmo nós não temos que estar buscando às vezes tanto o porquê, mas entender, ter um entendimento de que sempre existe uma razão e que Deus trabalha em nossas vidas, né? E aí a gente passa para o tópico 2, que é o pedido. Então, diante dessa dificuldade, Paulo está aqui com esse espinho, era uma realidade na vida dele. E ele teve que conviver com isso. Mas ele pediu a Deus, ele fez o pedido. E a gente vê aí, o versículo 8, acompanha aí. Por causa disso o quê? Desse sofrimento, né? Por causa dessa situação, 3 vezes pediu ao Senhor que o afastasse de mim. Claro, né? É a questão do sofrimento, a gente fala sobre isso. Nós não somos masoquistas, a gente não gosta de sofrer, né? Não importa o sofrimento, a graça de Deus me basta, sim, mas sofrimento é algo muito difícil. Só quem passa por situações, seja de enfermidade ou outras questões, sabe como é difícil, como é ruim. E a gente pede a Deus, sim, a gente faz o pedido a Deus. E é bom a gente entender que na nossa cultura, quando a gente quer falar de alguma coisa que a gente pediu, a gente tem o hábito de falar assim, nossa, pedi a fulano 1000 vezes para tirar isso daqui, pedi a ciclano. A gente fala assim, mas aqui, no contexto desse texto que nós estamos lendo, o povo judeu, né? Quando eles queriam dar ênfase, uma intensidade a alguma coisa, um pedido, 2, 3 vezes já era o suficiente, tá? Para usar essa mesma expressão. Então, quando Paulo afirmou isso, né? Que olha, por causa disso, 3 vezes pediu ao Senhor, ele estava falando isso com muita ênfase. Ele estava dizendo, olha, ele estava sofrendo muito, era uma aflição muito grande, por isso que ele dá essa ênfase. Eu pedi ao Senhor que o afastasse de mim, né? E aí a gente vê que esse pedido a Deus é algo legítimo por causa do sofrimento. É legítimo você pedir ao Senhor, é legítimo você se colocar na presença do Senhor quando você está sofrendo alguma questão, quando você está passando por uma aflição, como no caso Paulo estava passando, né? Aí aqui tem uma pergunta, será que a gente pode se identificar também com isso, com essa situação de Paulo?
E não se referindo, gente, a situações que a gente vive por consequência de alguma atitude nossa, pela vida, as consequências de nossos atos, mas sim por situações, por provações que nos sobrevêm e nós não entendemos o motivo. Situações que você fica assim, paralisado sem entender por que eu tô vivendo isso, né? Em outras situações, murmuramos e não aceitamos os desígnios de Deus. Então a gente pode se colocar aqui nessa mesma posição de Paulo, em viver situações onde a gente não entende e muitas vezes a gente murmura e não sabe a resposta. Mas aqui fala, e eu gostei muito nesse finalzinho aí desse tópico 2, que é: sempre naquilo que Deus faz existe um propósito que prevalece sobre tudo. O segredo, então, é estarmos de acordo com a sua vontade. Sabe, a vontade de Deus, ela vai sempre prevalecer. Às vezes o nosso entendimento, a gente não alcança, não consegue entender certas situações, se questiona, pergunta para Deus, em alguns casos nem murmura, mas fica com o coração triste, né, amargurado. Em outros casos a gente murmura sim, porque somos imperfeitos, e às vezes a gente murmura mesmo. Mas esse entendimento de que o propósito dele vai prevalecer sobre tudo, vai estar acima do próprio problema, o propósito de Deus. Assim como na vida de Paulo, ele fez esse pedido, mas o Senhor, a gente vai ver mais pra frente qual foi essa resposta, mas ele fez o pedido e foi legítimo. Ele pediu, ele estava sofrendo, mas o entendimento de que, sim, é o meu sofrimento, eu não entendo o porquê dessa situação, eu não entendo o porquê dessa dificuldade, mas a vontade do Senhor, ela prevalece sobre ela. Tem sempre um motivo, tem sempre algo. Aqui, quando Paulo diz, né, para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, né? E aí, por que então? Para que ele não se exaltasse, para que ele não se colocasse numa posição maior, isso foi colocado nele, para que ele fosse talvez dependente de Deus, para que ele entendesse essa dependência do Senhor, né? E aí, depois desse pedido, a gente vem para o tópico 3, que é a suficiência. O versículo 9, que é tão conhecido, que virou música e que é muito falado, mas que de verdade, do fundo do meu coração, eu acho que é um desafio, que é difícil. Enquanto eu estava orando, até para estar aqui compartilhando com vocês esse texto, eu fiquei pensando, meu Deus, é difícil demais. Assim, é um texto muito profundo e que precisa ser vivido por nós, mas muito mais do que na teoria, na prática. Esse é o difícil, você entender essa resposta de Deus para Paulo e viver isso sendo uma resposta de Deus pra gente. Então ele me disse, o Senhor disse, né? A minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então o tópico 3 é a suficiência de Deus, né? Deus fala para ele que a graça é que bastaria. Você imagina Paulo pedindo ao Senhor, tira de mim esse sofrimento. Paulo, que a gente sabe quem foi, um homem que se deu por inteiro à obra do Senhor, um homem que se lançou, e ele faz esse pedido, que ele pudesse não viver isso. Eu não sei qual era a dor de Paulo, mas ele pede ao Senhor que ele não pudesse, que ele ficasse sem aquilo. E o Senhor fala, não, a minha graça vai te bastar, a minha graça é suficiente. E aqui o escritor aqui, o Antônio, ele fala, que resposta intrigante. Já pensou você? Sabe, você que tá tentando viver uma vida de fidelidade, você que tá orando, você que tá buscando, você que tá entregando a sua vida ao Senhor sempre, se consagrando. Aí você que tá fazendo tudo isso, acontece uma situação, você roga ao Senhor, pede, e a resposta é, a minha graça te basta. Que sentimento, sabe? Não é o que eu queria. Mas aqui, Paulo entendeu esta palavra divina porque ele entendia a graça. Por que Paulo entendia a graça? Eu fiquei pensando isso. Paulo entendia a graça porque a gente sabe quem era Paulo. Paulo era perseguidor, Paulo foi aquele que matou muitas pessoas, foi aquele que no começo tentou destruir os cristãos porque ele não aceitava. Então Paulo, mais do que ninguém, ele sabia o que era graça, porque o que ele vivenciou foi graça. A forma como ele foi salvo, a forma como Jesus vai de encontro a ele quando ele estava lá seguindo aquele caminho, Jesus encontra, e a forma como ele é resgatado, como ele é perdoado, ele entendia a graça. Então, esse entendimento de Paulo que foi o que abriu o caminho para ele entender até essa palavra de Deus para ele, de que a graça era suficiente, porque ele entendia que graça era essa, sabe? Graça que perdoou tudo, que fez com que a vida dele se transformasse, né?
Então, a palavra basta, a minha graça te basta, é o que a gente falou no começo, a minha graça é suficiente. Se sinta satisfeito porque você tem a minha graça na sua vida, né? Isso quer dizer o quê? Paulo tinha que ficar satisfeito com a graça de Deus, satisfeito por ter sido lavado, por ter sido comprado pelo Senhor, e ele demonstra isso. Por isso que a gente entende que muitas das cartas de Paulo ele escreveu falando sobre o contentamento cristão, sobre o cristão ter um contentamento em Deus e não nas coisas daqui da terra e não naquilo que o próprio Deus nos dá, mas na presença de Deus, em quem Deus é na nossa vida. Até aqui ele falou em uma de suas cartas sobre esse contentamento, né? E aqui fala também que a suficiência em Deus deve ser o único direcionador na nossa vida. A graça divina é a dose certa. Então aqui quando Paulo tem essa resposta, ele consegue entender, sim, a graça é suficiente, sim. Eu entendo essa graça divina. Eu entendo que mesmo eu com esse sofrimento, mesmo as coisas não sendo como eu queria, mesmo eu entendo essa enfermidade que tanto me machuca, que tanto me faz mal, o que Deus fez na minha vida, a transformação, aquilo que Ele tem preparado para mim é suficiente. É o remédio, né, para viver aqui nessa terra, mesmo com coisas que não me agradem tanto, mas a sensação de estar perto de Deus é muito melhor, muito maior, né? Por mais difícil que seja, estaremos sempre satisfeitos no Senhor. Essa é a suficiência, é satisfeito no Senhor, é satisfeito em Deus. Eu sei que isso é muito difícil porque a nossa tendência é esquecer muito as coisas que Deus faz na nossa vida. A nossa tendência é quando as coisas fogem do controle, a gente murmurar, a gente ficar mal, mas que o nosso coração, que a gente possa pensar isso, sabe? Estar satisfeito em Deus. E aqui um texto tão conhecido, né, que Paulo também escreveu, que é em Filipenses 4:6, que é aquele versículo que fala: não andeis ansiosos de coisa nenhuma, em tudo, porém, sejam conhecidos diante de Deus as vossas orações. E realmente, o autor aqui fala, é por isso que ele, Paulo, entende que uma vida de ansiedade não nos leva a nada e que a graça divina era suficiente, independente das provas que passamos aqui. Então ele entendeu isso, que a ansiedade, ficar pensando lá na frente, ficar pensando como que eu vou resolver isso, quando que isso vai acabar na minha vida, isso não leva a nada. Não leva. E é a graça divina que é suficiente para nós. Saber que estamos lançados nas mãos do Senhor, guardados pelo Senhor. Estamos guardados, então, independente das provas que nós passamos aqui, nós vamos ter certeza de que uma coisa é certa: o Senhor é suficiente para nós, a sua presença, a sua graça. E essa suficiência, essa resposta que ele teve, também foi algo que marcou muito Paulo. Porque a gente vê que Paulo, falar dele, né, é de se admirar, um testemunho, quando a gente começa a ler as cartas e pensa: meu Deus, que homem é esse, que maneira maravilhosa de falar, que sabedoria, que poder de Deus. Mas era alguém que estava na dependência do Senhor, estava ali se lançando, trabalhando, mas com um problema físico, mas com uma dificuldade que o fazia muito mal, que fazia se sentir mal, mas ele confiava, e ele tinha essa confiança mesmo, essa certeza de que a graça do Senhor, como o próprio Deus falou para ele, era suficiente. E a gente pode concluir esse estudo dizendo isso, né? Aqui, né, na nossa vida, aqui na Terra, a graça que Ele derrama sobre nós é suficiente para enfrentar as lutas, para enfrentar as dificuldades. Eu li um livro uma vez, que o nome é Maravilhosa Graça, que o autor fala o seguinte: às vezes a gente vê uma pessoa passando uma dificuldade e a gente fala assim: nossa, eu não conseguiria. Você já fez isso? Sabe, você vê uma pessoa enfrentando uma coisa e você fala: nossa, como que fulano consegue? Eu não conseguiria, eu desistiria de tudo. Mas na verdade, esse autor, ele diz o seguinte: Deus te dá graça suficiente no momento em que você precisa da graça dele. Às vezes hoje você não está enfrentando uma dificuldade e amanhã, quando você enfrentar, Deus vai te suprir. Ele vai te dar a graça necessária, porque Ele é o Senhor. Então às vezes a gente olha e pensa: não, eu não vou conseguir isso, não. Mas confiando no Senhor e entendendo que a graça dele sim é suficiente, Ele nos abençoa, né? E entender também que aqui na Terra a nossa vida é limitada, a gente não tem controle. Hoje está tudo bem, amanhã pode não estar, né? Nós temos essa limitação, mas o que a gente tem que fazer? Buscar
a cada dia adorar ao Senhor além das circunstâncias, adorar ao Senhor com o nosso coração, mesmo que às vezes chorando, mesmo que às vezes não entendendo, mas buscar assim, adorar a Ele, confiar nele, entregar a nossa vida para Ele sempre, com o mesmo entendimento de Paulo. Sim, Senhor, a tua graça é suficiente. Se eu não posso ter esse resultado que eu queria, mas o Senhor vai me derramando sua graça, vai me dando força, vai me capacitando, vai me mostrando a sua fidelidade, né? E aqui, a graça divina é o que nos basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Sim, o poder de Deus se aperfeiçoa. A gente vê tantas pessoas que às vezes nos dão esse exemplo de que vivem situações e você vê o poder de Deus. Você vê como Deus é tremendo, você fala assim, realmente o poder de Deus é maior para tudo. E na nossa fraqueza, nos momentos que a gente está mais fraco, é aí que a gente vê o poder do Espírito, é aí que a gente vê como o Senhor nos fortalece. E é a nossa dependência nele. É isso que a gente precisa, né? Ter a dependência do Senhor. E é isso que a gente pede ao Espírito Santo, que ele nos capacite, que ele nos encha dessa verdade, para que a gente possa entender a cada dia a graça suficiente do Senhor, porque a graça dele é suficiente, nós podemos confiar nela, nós podemos descansar e podemos confiar naquilo que ele faz por nós. Amém? E que nós possamos, quem não teve oportunidade de ler com calma, possa também ler. Tá uma lição muito boa, né? Um estudo muito bom. Leia os textos que foram colocados aqui, que são vários textos, e que nós possamos entender isso. O versículo 9, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Confiamos na graça do Senhor e busquemos isso todos os dias da nossa vida. Vamos orar. Senhor, muito obrigada por esse momento que passamos aqui. Eu te peço que a tua palavra fique guardada no coração das irmãs e que aquilo que eu não consegui falar aqui, que o Senhor fale, que o Senhor possa fortalecer cada uma delas. Ó Pai, coloca a nossa vida na Tua presença para que nós tenhamos esse desejo de viver debaixo da Tua graça, entendendo que ela sim é suficiente para nós, entendendo que o Senhor tem o controle de tudo em nossas vidas. Pai, muito obrigada por tudo, perdoa os meus pecados, perdoa as minhas falhas e abençoe todos que estão agora me ouvindo e muito obrigada por tudo, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, foi bom demais estar aqui com vocês, tá bom? Beijo, fiquem com Deus.